Educa TV apresenta Educação em Debate. A noção de família está presente nos diferentes contextos sociais e em diferentes épocas históricas, sofrendo transformações significativas ao longo do tempo. Isso porque a forma como os indivíduos se organizam e dão significado à família é fundamentalmente cultural. No Educação em Debate de hoje, vamos tratar desse tema: como a escola dialoga com os diferentes olhares da sociedade em relação à família. Eu sou Laís Soler e fui convidada pela Educa TV para mediar o debate de hoje. Conosco conversam sobre o tema a professora Ângela Maria Bassora e a professora doutora Elaine Ferrarese, ambas da EMF Dr. Edson Luiz Chaves. Agradeço às professoras, a presença, a disponibilidade para tratarmos um tema tão importante na educação. As discussões acerca da visão de família no contexto da sociedade têm sido destaque nos ambientes educacionais nos últimos anos. Em 2001, o MEC institui o Dia Nacional da Família na escola. Professora Ângela, podemos dizer que as escolas já lidam com facilidade com as diferentes configurações de família? E, enquanto formadora, qual o papel da escola em relação à diversidade das famílias de seus educandos? A escola é um espaço importantíssimo para a socialização dos educandos. E eu considero também que ela é importante para a socialização dos educadores e para toda a comunidade escolar, onde ela está situada. Por que eu digo isso? Porque na escola se constroem novas amizades, novas interações, novas relações, em que são diferentes vivências das pessoas, como classes, crenças, modos de vida, identidade, culturas. Somos pessoas diferentes. Vivemos num espaço que culmina na escola, mas que temos, inclusive, podendo falar hoje das novas configurações familiares contemporâneas. Afinal de contas, estamos em 2023 e muita coisa já aconteceu. Volto a dizer que, nesse sentido, a escola é um espaço privilegiado, porque tanto a gente pode produzir e entender as diferenças, como lutar para que não se encontre intolerâncias com essas diferenças, né? Tem uma escritora norte-americana, Bell Hooks, que ela destaca que a escola é um ambiente privilegiado, como tantos já falam, como nós entendemos. Porque ela considera também que a escola nos dá a oportunidade de luta pela liberdade, construção de caminhos que permitam o rompimento das fronteiras. Eu entendo que quando ela fala construir caminhos é porque nos é apresentado desafios. E quando eu aceito um desafio, que eu vou permitir o rompimento de fronteira, eu verificarei a oportunidade que existe. Eu só saberei o que tem do outro lado do rio se eu atravessar. Correto? Desse modo, é fundamental, vamos falar aqui de escola pública, que pensemos na diversidade cultural. Afinal de contas, os diferentes modelos de famílias contemporâneas, famílias, denominações de famílias estão aí. Alguns estudiosos denominam 5 configurações de famílias, outros já chegam em 7. Mas não é desses nomes que a gente vai tratar aqui agora, né? Mas a gente vai relembrar da família patriarcal conservadora, a chamada família nuclear, que é composta por quem? Por um casal heterossexual e seus filhos. Essa é a representação tradicional realmente de família. E que é notório que existe aqui um posicionamento ideológico, político e religioso. Basta lembrar que a etimologia de família vem do latim famulus. Interessante nome. E sabe o que significa? Um escravo doméstico, é isso mesmo. Famulus significa um conjunto de escravos domésticos
que que viviam e conviviam sobre o mesmo teto de um senhor, de um tutor. E eu estou falando de esposa, de filhos e das pessoas que trabalhavam lá. Ou seja, era um senhor, um homem, no caso, que mandava. Mas o conceito do termo família evoluiu. Ainda bem. E como a escola está lidando? Vamos partir do princípio que a escola é formada por pessoas. Consequentemente, essas pessoas têm os seus conceitos, preconceitos, inclusive algumas, sentimentos, suas necessidades, mas que ao lidar com outras pessoas, elas também crescem. Pelo menos é isso que eu entendo e é isso que eu espero. Muitas vezes a escola, no papel do professor, que é o que está à frente, né, tem que lidar com os conceitos que a própria criança traz da sua casa, do núcleo em que ela convive e do que esse núcleo, inclusive, entende de família. Porque são diferentes. É óbvio que o educador precisa ter uma visão atenta com o viés pedagógico. É muito essencial isso. Sobre como estão se formando as relações entre pessoas fora da escola, que influencia totalmente dentro da escola. Vamos pensar que numa sala, que pelo menos com 30 crianças, 30 pessoas, pode ser 30 visões diferentes. Podem ser 30 vivências de núcleos familiares diferentes. Mas eles têm uma igualdade entre eles. E já vou mencionar. Eu ainda destaco que houve um aumento nas relações interpessoais dentro da escola. Por quê? Porque eu estou falando de laço afetivo, em que eu não vou rotular sexo, etnia racial, religião. O que nos interessa é o laço. O preconceito, inclusive, deve ser evitado por todos os núcleos, independente do nome que ele leva. Aliás, dentro desses conceitos, configurações de família, tem um que me chamou muito a atenção, que é o eudomista. Fui pesquisar, inclusive, para ver o que é. É aquele que é feliz dentro de uma certa ética, seja feliz no individual ou no coletivo. E aí, eu quero ressaltar que as crianças nos mostram diariamente, e em seus pequenos detalhes, que elas têm bagagens diferentes, porque elas vivem em contextos familiares diferentes. Mesmo num contexto do núcleo lá tradicional, é diferente um de outro, porque as pessoas são diferentes, né? Têm, às vezes, necessidades diferentes, sentimentos diferentes, emoções diferentes. E aí, o que é o papel dos educadores? Mas eu incluo toda a comunidade, que é preciso ter uma prática reflexiva, uma prática crítica. Lembrando Paulo Freire, entre tanta coisa que ele escreveu, ele disse que é preciso rever a prática de ontem e a prática de hoje, para fazer uma nova prática amanhã. Eu me lembro que minha mãe me dizia para nós, né, os filhos, que quem fica parado é poste. Ilustra as palavras do Paulo Freire, né? Eu preciso rever a prática de ontem, a prática de hoje, para eu fazer uma nova prática. Eu preciso entender, citando músicas, que nada foi como será antes, né? Tudo que muda um segundo, nós precisamos estar atentos para as formações das pessoas, dos afetos, das relações das pessoas. Eu acho isso importantíssimo. O que vale é o laço afetivo. E como a escola está lidando com tudo isso? A escola precisa entender, via os seus educadores, a sua comunidade que ali trabalha, as suas pessoas, como entender o outro. Existe um quadrinho que circula muito nas redes sociais que nos diz que o endereço mais difícil do mundo é se colocar no lugar do outro. Obrigada, professora, pelas colocações. Vamos encerrando esse bloco do programa Aguardamos você. Voltaremos daqui a pouco com esse importante debate de hoje,
que é como a escola dialoga com os diferentes olhares da sociedade em relação à família. Te espero. Educação em debate. Educa Acontece. As notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educação em debate. Estamos de volta ao programa Educação em Debate. O tema de hoje é extremamente importante. Como a escola dialoga com os diferentes olhares da sociedade em relação à família. No bloco anterior, tivemos a colaboração da professora Ângela, que sabiamente nos disse da família contemporânea, da diversidade e do papel da escola frente ao acolhimento e trabalhar esse tema também com as suas crianças e o seu alunado. Agora teremos a participação da professora Elaine, e que irá nos responder uma pergunta também de extrema importância. Professora Elaine, qual o papel dos livros didáticos na formação de alunos abertos às diferentes construções de família? E uma outra pergunta: os livros didáticos que chegam às mãos dos alunos contemplam a visão das diversas formações de família de maneira representativa para todos? Olá. Primeiro, nós precisamos pontuar que os livros didáticos, eles são instrumentos muito utilizados pelos professores no processo de construção de conhecimento dos estudantes. Eles estão presentes como um complemento pedagógico do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, e são importante referência na formação dos nossos alunos. Assim, é necessário que eles estejam contextualizados aos ambientes socioculturais nos quais os educandos estão inseridos, possibilitando, assim, uma aproximação entre a realidade do aluno e os materiais didáticos por ele utilizado, para que não apenas a escola e os professores, mas também os livros didáticos sejam um espaço de acolhimento das diferenças. Apesar das transformações sociais que têm ocorrido nos últimos anos, compreendemos que, infelizmente, a escola continua refletindo padrões segregacionistas e oferecendo estruturas e qualidades desiguais, perpetuando, em muitos momentos, desigualdades entre os diferentes grupos sociais. Dentre esses grupos estão as famílias não tradicionais, que mesmo representando uma grande parcela das famílias brasileiras, seguem em muitos momentos inviabilizadas, demandando então uma maior representatividade, que é o espaço da escola. Assim como a escola, os livros didáticos, em sua maioria, também seguem modelos de famílias nucleares, ou seja, aquelas formadas por pai, mãe e filhos, onde o pai é o provedor, onde a mãe é aquela que fica em casa cuidando da casa, dos filhos. E essa é uma visão que reforça um modelo de padrões estabelecidos culturalmente e não garante, assim, direitos iguais às pessoas diferentes. E muitos desses livros, eles também não são escritos na perspectiva do educando, trazendo suas culturas, valores e ideias. Por isso é fundamental que o professor, aquele que atua, junto a esse aluno, ele problematize as questões que surgem em sala de aula, partindo as suas reflexões não apenas do livro didático, mas principalmente da cultura e da realidade em que esse aluno está inserido, refletindo essas diferenças. Nesse sentido, a mudança na visão heteronormativa e patriarcal tem muito mais eficácia com conversas a partir da realidade do aluno. O educador, ele precisa ser sensível a essa realidade. Os livros, eles são importantes, eles são parte do processo,
mas a formação desse professor é quem permitirá que ocorra, então, uma naturalização daquilo que é normal. Eu atuo como professora do Ensino Fundamental 1 e tenho acompanhado muito de perto os livros didáticos desse segmento. Tenho observado que, ainda que lentamente, há um movimento dessas editoras em relação a mudar essas configurações familiares, em torno apenas do pai, da mãe e dos filhos. Temos visto em alguns livros do segundo ano, eu já observei isso, que nós temos pais e mães solos, nós observamos também famílias reconstituídas, que é formada por filhos de um outro casamento, casais homossexuais. Então, são diferentes modelos de famílias que o livro didático, ainda que muito timidamente, já está trazendo. Isso é um ponto muito importante. Temos também famílias interracional e intercultural que têm sido contempladas nesses livros didáticos. Essa é a realidade da comunidade escolar. Esses arranjos familiares diversos, eles compõem a nossa comunidade. E se faz necessário reconhecer, respeitar essas diferentes configurações de famílias que chegam até nós. Eu compreendo que a escola, ela deve ser o lugar da diversidade, da inclusão e lutar contra o esforço que, infelizmente, ainda há em nossa sociedade em legitimar exclusivamente a família nuclear e tradicional, sem levar em consideração todas as demandas existentes historicamente, socialmente e afetivamente. Cabe, então, a nós, como comunidade escolar, aos educadores, de uma maneira muito especial, tratar com respeito e acolhimento a todas as famílias. E eu trouxe para vocês um dos livros que compôs, o acervo dos alunos do segundo ano da Rede Municipal de Campinas. O nome dele é Drufes, a escritora é Eva Furnari. E aqui nesta obra belíssima, trata das muitas famílias que tem na classe de uma professora, a professora Rubi, e ela pede para que esses alunos falem sobre as suas famílias. E é um livro muito especial porque cada um dos alunos da professora Rubi tem uma família um tanto quanto diferente da outra, e é possível observar o quanto que essas famílias são importantes na vida desses alunos e para a comunidade escolar. Muito obrigada. Encerramos mais esse bloco, agradecendo a professora Elaine pelas colocações, importantes colocações, que nos falam não apenas dos livros didáticos, mas principalmente do papel da escola e do professor nesse tema tão importante que são as configurações das famílias. Te espero no próximo bloco. Educação em debate. Hora da História, seu programa sobre literatura infanto-juvenil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educação em debate. Educação em Debate, o programa para quem gosta de pensar e refletir sobre educação. O tema de hoje, como a escola dialoga com as diferentes concepções de família, foi tratado nos blocos anteriores. Anteriormente, no bloco 2, a professora Elaine nos falou sobre os livros didáticos, que mesmo timidamente começam a mostrar as diferentes configurações de família e de interracionalidade. Mas ela deixa bem claro que é importante o trabalho do professor, educador e da escola para problematizar esta questão. Não podemos ficar só com os livros didáticos, uma vez que eles ainda estão tímidos nos temas e nas diversidades. Vamos agora ao terceiro bloco. Direciono a minha primeira pergunta à professora Ângela, em que eu digo, certamente, professora, é muito desafiador ser educador, principalmente no mundo atual. Você pode nos relatar um pouco da sua vivência
sobre a transformação da visão da escola sobre a família e como você avalia o percurso dessa transformação de abordagem nas escolas. Realmente muito desafiador. E como dizem, isso é para poucos, né? E se a gente aceita o desafio, vamos em frente. Esse processo da transformação da visão da escola sobre a família, eu admito que é um processo lento e muitas vezes moroso. Porque em algumas situações é até necessário que o próprio educador se desfaça dos seus conceitos culturalmente recebidos, alguns ao bom tempo, né? Para ele receber as novas relações. E às vezes nem ele entende em que relação ele vive. É assustador, mas é uma verdade. Ao longo do tempo, eu tenho observado que as pessoas que compõem a escola, mesmo que lentamente, têm buscado conhecer e reconhecer a diversidade cultural, a diversidade de ambiente e de afeto entre as pessoas, que mudou muita coisa. Dentro do percurso de transformação, a escola tem um papel insubstituível ao preparar novas gerações para enfrentamento das exigências da sociedade, pois o fortalecimento da conquista da cidadania ou o fortalecimento das questões sociais e formações de núcleos familiares, os novos núcleos que a gente encontra, é para todas as pessoas. É uma questão de direito e evolução. Eu gostaria de ressaltar que o conceito de família evoluiu, ainda bem. Já na Grécia Antiga, já entendia-se que a família passava a ter o sentido de casa ou ambiente habitado. Diante dessa concepção, eu ressalto que a família consiste em unir pessoas para a busca de um desenvolvimento espiritual e fraternal. Eu entendo que as pessoas precisam entender que as pessoas convivem dessa forma. A relação é entre pessoas que compõem por algum motivo ou necessidade aquele núcleo, seja por um afeto, por um carinho, por uma amizade, inclusive para se sentir amparada física e emocionalmente. Eu gostaria de lembrar que os seres vivos, chamados de animais irracionais, eles convivem em harmonia. Eles não rotulam as pessoas pelos seus núcleos, por suas formações. E como disse Mandela, vá direto ao coração das pessoas, não se dirija ao cérebro. É preciso estar atento e forte. A gente não tem medo de temer a morte. A morte pode ser o rompimento dessas tradições que nos oprimem de viver melhor. Obrigada. Bonitas palavras dirigidas aí pela professora Ângela. Vamos então à nossa última pergunta do debate de hoje, a professora Elaine. Professora, o que a sociedade aprende com essas transformações abordadas, né, pela colega e o que superamos e ainda que não superamos na educação em relação ao tema? Sim. Aprendemos principalmente que nenhuma descrição de família pode ser considerada melhor do que outra. Em uma multiplicidade de representações do que é família, cabe à escola, enquanto sistema que tem o poder de representar essa multiplicidade, se constituir em um espaço que possibilite, então, diferentes interpretações, diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas acerca dos temas por ela tratado. Sendo a escola um sistema representativo, fonte de transmissão de valores, formadora de opinião, criar posições pelas quais os sujeitos se apresentem e podem falar. Portanto, a escola precisa facilitar a identificação da criança com quem a represente. Caso contrário, a criança ocupará um lugar de excluído. Assim, a diferença faz parte da vida e só por ela podemos escolher aquilo que somos e aquilo que queremos ser. E só por meio das diferenças é que podemos, então, renovar a nossa crença. E se alguém possui uma conduta diferente,
essa conduta não deve ser percebida como uma exceção, e sim como uma possibilidade. Na nossa opinião, seria exatamente isso que a escola, então, deveria priorizar como função: abertura das diferenças, possibilidades para se viver aquilo que é diferente. Bom, agradecemos, professora, pelas colocações, né? E vamos concluindo o programa de hoje. Entendendo que somos uma sociedade em constante transformação. A escola desenvolve um importante papel, não apenas no acolhimento das diferenças, mas nas discussões e validação do direitos de todos participarem e dentro das suas inúmeras possibilidades de se viver. Agradecemos a disponibilidade das professoras Ângela e Elaine em vir participar da Educação em Debate. Cumprimentamos as colocações, agradecemos as reflexões e suas atuações na educação. Encerramos o programa assim, também gratos ao Teatro Bento Quirino, que aqui nos acolhe nesse cenário tão acolhedor, e esperamos vocês nos próximos programas. Até mais. Educa TV apresentou Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.